Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos pomos diante de Ti com o intuito de podermos louvar e bendizer o santo nome do Senhor em culto de adoração a Ti. Que este culto esteja chegando a Ti em aroma suave e que o Senhor se agrade deste momento que ministramos para o Senhor. Que ao final deste tempo aqui tenhamos conseguido atingir o nosso objetivo. Para tanto, peço ao Senhor que nos ilumine com a ação do Espírito Santo do Senhor sobre nós e em nós, me fazendo falar o que o Senhor quer que seja dito e também fazendo com que cada pessoa que entenda o que o Senhor quer que seja entendido. E que no final de tudo, tudo redunde para a Tua honra, para a Tua glória e também para o nosso bem. Pedimos todas essas coisas no santo nome de Jesus. Amém. Você percebeu, na semana passada estávamos falando, ou começamos a falar sobre um profeta. Qual foi o profeta? Elias. Elias, um profeta que ele nasce, ele surge rapidamente do nada. Assim como no final de seu ministério, ele vai sumir praticamente, ele aparece também do nada. Nunca se havia falado de Elias antes. Com licença. E ele vem de uma região que é uma região insignificante, por dizermos assim geograficamente. Ele realmente morava no que a gente poderia chamar de no fim do mundo. Ele provavelmente moraria no fim do mundo, a gente diria assim. Aliás, se alguém quisesse brincar com Elias e dizer assim, ó, a cidade que você nasceu nem tem no mapa. Você poderia fazer essa brincadeira com ele e ele iria concordar com você, visto que se você procurar, mesmo no mapa, o que chama de mapa do mundo antigo, para agora, você não identificaria e não conseguirá identificar onde exatamente ficava a cidade em que, ou o vilarejo em que o Elias nasceu, né? Ele nasce na cidade ou no vilarejo de Tisbé. Tisbé, e aí, como a palavra chama de Tesbita, né? Elias o Tesbita, quando vai apresentá-lo, ele nasce num lugar completamente insignificante, porém um grande homem, um homem fantástico que vai cumprir uma missão muito importante. Logo, logo Deus o estará levantando. Mas antes eu te dei um contexto histórico, desde a dinastia de Saul, que passa para o rei Davi, que passa para Salomão, e este Salomão tem um reinado péssimo. Ele realiza um péssimo reinado, e o final do reinado de Salomão foi tão devastador, foi tão terrível, que Deus declara para Salomão o seguinte: Salomão, porque você fez o que não era para fazer, porque você permitiu que o mundanismo entrasse no seu coração, e você fosse mundano, eu vou tirar o trono de você. Eu vou tirar o trono de você. E assim que você sair do... Só que Deus estabelece, como eu prometi para o seu pai, que sempre teria alguém da descendência dele no trono, sentado no trono, eu não vou destituir você agora, mas assim que você morrer, o seu reinado não vai sobrar nada do seu reinado. Você será punido desta maneira. No trono de Davi sempre terá um descendente dele, mas nada ficará, Salomão, do seu reinado. Por isso, muito provavelmente por isso, quando você lê o livro de Eclesiastes, você vê um Salomão provavelmente arrependido das coisas que ele deixou de fazer. O que ele achou importante, prazer. O que ele achou importante, edificar, criar, gastar com tudo que ele podia e buscar prazer nesta vida. Como ele não encontrou prazer nesta vida, aliás, por conta disso, ele se casa com quantas mulheres?
penso que eu vou ouvir um coral. Quantas mulheres, Fábio? Diácono da nossa igreja? Muitas, ótimo. Excelente. Excelente. Muitas, muitas, muitas. Quantas, Daniel? Oi? 3.000, é muita mulher. 3.000 é muita mulher. Muita mulher. Aninha? Quantas? Várias, muitas, várias. Jonas? Já deu para pesquisar aí rapidinho? Ele então se casa com 700 mulheres. É muito sofrimento. Não foi 3.000, mas chegou perto. Ele se casa com 700 mulheres. E é muito sofrimento, porque 700 mulheres preconiza 700 sogras. Ninguém merece tanta. Né? Esse sofreu. Não, mas... Ele tem 700 mulheres e 300 concubinas. 300 concubinas. Aí sim, ele tem um total de 1.000 mulheres. Mas quase 3.000, quase. Né? 1.000 mulheres. Dessas 1.000 mulheres, muito provavelmente, ele não conheceu várias delas. Eram só acordos políticos para se ampliar o território que ele tinha domínio. Muitos desses casamentos eram casamentos arranjados, onde aquelas princesas, e depois de se casar rainhas, elas não tinham sequer contato com o Salomão, muito provavelmente eram cuidadas por outras pessoas, provavelmente. Sendo assim, o Salomão ele se gasta em acompanhar os deuses e a idolatria dessas mulheres. Muitas dessas mulheres com quem ele teve contato, ele então fazia o que elas queriam que ele fizesse. Sendo assim, ele se afundou em orgias, em prazeres, ele se afundou em idolatrias. Tanto é que no final do ministério dele, mais uma vez digo, o Senhor então estabelece que ele não teria quaisquer que o reinado dele não teria quaisquer significância a partir depois da sua partida, depois da sua saída. Quando Salomão morre, então a nação se divide. Se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte com 10 nações, 10 tribos se ocupam e se organizam e se transformam em Israel. E Israel, no Reino do Norte, tem como capital Samaria. Samaria, que no ano de 722 vai ser dominada pelos assírios. E, em contrapartida, o Reino do Sul vai se tornar Judá, que tem por capital Jerusalém. E o reino de Judá, ele tem a sua dinastia por 300 anos. Depois de 300 anos, no ano 586, vem a Babilônia, invade Jerusalém e mata muita gente. E aqueles que eles não mataram, eles levaram para o cativeiro. Daí o cativeiro babilônico. Então, todo esse contexto histórico, ele serve de plano de fundo para esse surgimento do Elias. Porque no Reino do Norte, entra rei, sai rei, entra rei, sai rei. E no Reino do Norte, nenhum rei se dobrou aos pés ou fez o que era reto diante do Senhor. E vem um rei ruim após o outro, começando por Jeroboão, e vem um após o outro fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Depois que todos eles passam, tudo que estava ruim ficou ainda pior. Por quê? Porque aí o rei Acabe, ele surge. O rei Acabe, ele surge, e foi aí que nós paramos na semana passada, quando estávamos falando sobre isto. O Acabe, então, ele surge e ele se casa. E ele se casa com uma mulher perversa, que a palavra de Deus a chama de Jezabel.
Jezabel é apresentada nessa narrativa bíblica quebrando uma sequência no que diz respeito a grau de importância. Na sucessão da dinastia, nenhuma mulher havia sido citada anteriormente. Só os reis, nenhuma mulher aparece, a não ser agora a Jezabel. E qual é a importância da Jezabel? A importância, pelo que eu posso entender, são duas. A primeira importância, ela era a mulher que mandava no reino. Jezabel, ela mandava no reino. Quem tinha o trono, quem tinha o poder, era o Acabe. Quem estava sentado no trono era o Acabe. Mas quem mandava no reino era Jezabel. E Jezabel mandava no reino porque ela mandava em? Mandava em quem? Em Acabe. Como ela mandava no rei, ela mandava em Israel. Assim se dá com alguns homens casados também. Quem é que manda na sua casa? O rei ou a rainha? Não é? A verdade é que a liderança, ela é uma função dada ao Senhor para o homem. O homem, ele tem a função de liderar, de ser o cabeça. E quando ele empresta, ou ele terceiriza essa liderança, ele acaba, então, trazendo prejuízo para si e para todos aí em questão. Então, o primeiro motivo pelo qual a importância de Jezabel aqui aparece é justamente isso. Havia um rei, mas esse rei ele era muito covarde, e esse rei deixa que a mulher dele coordene e reine sobre a nação. O segundo motivo pelo qual ela é importante, e a Jezabel, ela traz essa importância, mesmo que seja um aspecto negativo, mas é extremamente importante. Por quê? Até então, os reis, eles levantavam altares para adoração de ídolos. Mas quem introduziu Baal, a idolatria a Baal na nação de Israel, foi Jezabel. É ela quem traz Baal para o reino. E a partir disso, por que ela traz Baal para o reino? Porque o pai da Jezabel, ele era adorador de Baal. Os cananeus já adoravam Baal. Mas é a partir de Jezabel que a notoriedade dessa adoração a Baal, ela toma então relevos assim consideráveis dentro da nação. E isso foi uma crescente. Por quê? Porque dado esse casamento, do qual Acabe jamais deveria ter selado, Acabe jamais deveria ter se casado com Jezabel, por conta da nação a qual ela pertencia. Sendo assim, Jezabel, ela trouxe dentro da sua bagagem para o casamento, nada mais, nada menos do que este ídolo, que depois ele toma proporções enormes dentro do que diz respeito à idolatria na nação de Israel. Só para abrir um parêntese, a pessoa, você que ainda não se casou, preste atenção com a pessoa que você escolhe para se casar. Preste atenção. Porque ao se casar com essa pessoa, ao escolher uma pessoa para você se casar com ela, você adotará tudo o que ela tem. Os costumes dela você vai ter que adotar. A bagagem que ela vai trazer para dentro do casamento. Algumas pessoas são românticas demais, são apaixonadas demais.
elas mergulham de cabeça, elas ficam cegas de paixão e elas esquecem de observar alguns detalhes que são extremamente importantes. A primeira coisa que você tem que observar a uma pessoa com quem você vai se casar, se relacionar num matrimônio, a primeira coisa que você deve observar, a primeira, esquece todas as outras. Esquece se é gordo, se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre. Esquece tudo isso inicialmente. Mas a primeira coisa, essa pessoa ama a Deus. A vida dela é de Deus. Porque se ela for uma pessoa devota a Deus, você está garantido. Você está garantida. Se essa pessoa não ama a Deus, se Deus é secundário na vida dela, se Deus não é importante na vida dela, você também não será. Porque existem pessoas que dizem assim, não, eu adoro Deus do meu jeito. Opa! Essa pessoa não serve para você. Porque essa pessoa não pode adorar Deus do jeito dela. Essa pessoa tem que adorar Deus de que jeito? Do jeito que Deus quer ser adorado. Aí você vai se casar porque está todo apaixonadinho, toda apaixonadinha com uma pessoa que, não, mas ele é uma boa pessoa, pastor. E ele pode ganhar o prêmio Nobel. Se ele não ama Deus, se Deus não é prioridade na vida dessa pessoa, você nunca será. Não tenha nem medo. Você nunca será. Critério número 1. Ama a Deus? Ama. Então vai te amar. Então vai te amar. Porque o primeiro mandamento é este. Oi? Amarás o Senhor teu Deus. O primeiro mandamento. E o segundo? Então quem ama a Deus vai conseguir te amar. Quem não ama a Deus, em primeiro lugar, não vai conseguir te amar. Vai até se esforçar, mas não vai conseguir te amar. É Bíblia, é a palavra de Deus, não estou inventando nada. O Acabe, ele se casa com uma mulher idólatra, e ela traz a idolatria, toda essa bagagem de idolatria, ela traz para dentro do casamento. E ela traz nada mais, nada menos do que Baal. E quem é Baal? Bom, Baal é o deus da chuva. Olha que coisa importante. Guarda essa informação, porque depois nós vamos precisar. Baal é o deus da chuva. E Baal é o deus da fertilidade. Em se tratando de chuva, em se tratando de fertilidade, em se falando de terra fértil, o expert é Baal, para aqueles que o adoram. Na mente dos adoradores de Baal, era Baal que controlava as estações. Quem adorava a Baal, entendia que Baal tinha o controle em cada estação do ano. Quem adorava a Baal, entendia que era Baal que dava o fruto da colheita. Quem adorava Baal, tinha em mente que Baal controlava a terra. Baal é o Deus poderoso para aqueles que acreditavam nele. Jezabel era essa mulher e ela traz o próprio Acabe para se curvar aos pés de Baal, e ele faz isso tranquilamente. Naqueles dias, então, em que a decadência espiritual, o declínio espiritual era intenso, Deus levanta um homem. Eis que surge Elias. O Elias, ele foi providencial. Porque o Elias foi o homem escolhido para lidar com aquele casal. Jezabel e Acabe. Porque o nome de quem manda sempre deve vir primeiro. E Elias, ele é o profeta usado por Deus para confrontar este casal, para mostrar para eles o que vocês estão fazendo, Deus não aceita, Deus não concorda. Os historiadores ou os estudiosos, eles dizem que a Jezabel
nada mais era, da maneira como ela surge, os estudiosos, os teólogos de plantão, eles entendem que Jezabel, ela era uma enviada direta de Satanás. Eles acreditavam nisto. Por quê? Todos os reis que fizeram o que era mal perante o Senhor, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas Jezabel, ela fez muito mais do que todos eles juntos. No que diz respeito a sangramento, degolar pessoas, um reinado com crueldade. Nenhum dos antepassados foi tão mal quanto Jezabel fora. Aliás, dizem que se somar tudo o que eles fizeram juntos, até a chegada de Acabe, não dá, ainda não compete com as maldades que Jezabel praticou. E durante o período da dinastia desse casal, foi um tempo de desespero. As pessoas ficaram desesperadas por causa da governância deste casal. E mais, esse desespero ele aumentou. Porque a separação entre Deus e o povo atingiu um ponto inigualável. Nunca, até Jezabel nascer, ou aparecer, melhor dizendo, até Jezabel aparecer e tomar de conta da nação como ela tomou, até então, nunca houve um período onde o povo estava tão afastado de Deus quanto naquele período. 1 Reis, capítulo 16, vamos comigo aí? 1 Reis, capítulo 16. Por gentileza. Primeiro Reis 16. Verso 32. 1 Reis 16, 32, o texto sagrado diz assim: levantou um altar a Baal, no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azera, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Ou seja, se somasse a maldade de todos os reis anteriores, não daria as abominações que este casal promoveu naquele tempo. Azera, aqui, como se você se preferir a pronúncia desta forma, Azera, ela era considerada a deusa mãe de Baal. Ela era a mãe de Baal. E a Azera, aqui, ela tem essa estátua dela, erigida pelo casal. Eles fazem uma homenagem a essa deusa, para o povo também se prostrar e adorar diante dela. Então chega Elias para dar um basta nisso. Elias aparece para dar um basta, e olha só no capítulo 17, aí de 1 Reis 17, versículo 1, o texto sagrado diz: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, essa região de Gileade dá para encontrar no mapa, fica próximo do rio Jordão, tá? Disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Entende o peso dessa fala aqui? O Elias está dizendo o seguinte: vocês servem Baal? Baal é o dono aí das estações? É ele que manda a chuva? É ele que dá a fertilidade? É ele que dá o fruto? Pois eu digo para vocês, e aqui ele está falando em nome do Senhor, eu digo para vocês que não vai chover até que eu mande chover. É um desafio.
Um desafio em que ele coloca a cabeça dele a prêmio. Elias aqui, esse profeta que chega do nada, ele tem um nome interessante. Se você tiver um filho ou um neto e quiser colocar o nome dele de Elias, o significado é: meu Deus é Jeová. Meu Deus é Jeová. Meu Deus é o Senhor. O Senhor é o meu Deus. É o significado para o nome Elijah, ou Elijah, ou Elias, como nós aportuguesamos aqui. E o nome dele, ele vai impactar. Quando ele chega com esse nome dizendo: eu sou Elias, ou seja, o Senhor é o meu Deus, ele cria um impacto no Acabe e na Jezabel. Porque com esse nome, com o significado do seu nome, Elias está dizendo o seguinte: só existe um Deus a quem seja digno de adoração. Não tem outro. Elias está desprezando Baal. Está classificando Baal a nada. Nada. É isso que ele está fazendo. E no final das contas, é assim que seria. E quem é você, Elias? Eu sou Elias, de Tisbé. Esse vilarejo que ninguém sabe nem onde é. Esse vilarejo onde o pessoal, geograficamente, para quem conhece a região de Gileade, e provavelmente, ou eles imaginam que naquele ponto ali, ou por ali assim, seria a região de Tisbé, é uma região aberta, onde o sol bate muito forte, e que provavelmente os homens ou as pessoas, os moradores de Tisbé, eles têm a pele queimada pelo sol. Também são homens robustos, são homens grandes, fortes. É mais ou menos o aspecto que eles fazem a respeito de Elias. Também são homens que não têm muita papa na língua. Fala e fala direto e fala na cara. Agora, só para abrir um parênteses aqui. Eles são assim por conta da cultura deles. É um povo de uma região rude. Agora, tem muita gente que diz isso aí também, né? Quando eu falo é na cara. Né? Isso não tem nada de extraordinário, tá bom? Quando você tiver que falar alguma coisa para alguém, fale para ela. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente for falar a verdade, ela tem que ser dita com amor. Se você fala com grosseria, você é um cavalo que está falando com a parede. Certo? Então não escute gente que fala com você com grosseria. Vire as costas e deixe falando sozinho. Começou a falar grosseria de maneira grosseira, porque fala na cara. Não tem nada a ver com nobreza, tem a ver com grosseria. O crente, o cristão, quando vai falar para alguém uma verdade, ele fala com amor. É isto. O Elias, ele vem dessa região que é uma região de um povo assim, uma terra árida, de um povo robusto. Ele vai falar aberto e diretamente diante da presença daquele casal. Ele então se apresenta como sendo um servo de Deus. Olha só, o capítulo 17, o versículo 1, interessante, ele diz assim, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo. A quem eu sirvo. Isso aqui está ficando para trás. Poucos de nós temos coragem de dizer nos meios aonde andamos que servimos o Deus Todo-Poderoso. Poucos de nós nos identificamos com Deus. Ultimamente, então, muito mais. Porque temos medo da reprovação das pessoas, do que vão dizer a nosso respeito. Falar que anda com Deus fala de gente alienada, religiosamente alienado. Poucas pessoas aonde andam deixam claro para aqueles com quem ela vive que é um crente, que serve o Deus vivo. A representatividade dos ministros está cada vez pior e menor deste lado aqui da vida. Aonde nós andamos, nós precisamos deixar claro para as pessoas a quem nós servimos.
A quem você serve? Então, de cara, aqui, Elias ele deixa claro para o Acabe e para Jezabel: o seu Deus e nada, para mim é a mesma coisa. Quem manda aqui é Jeová, o meu Deus, o meu Senhor. E aliás, é a Ele que eu sirvo, e mais nenhum. Elias, então, naquela época, onde há um declínio espiritual, onde as pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus, onde a liderança estava levando o povo para desconsiderar o Deus Todo-Poderoso, nasce um homem, ou surge, Surge um homem que faz a diferença em sua época. Que faz uma grande diferença em sua época. E eu imagino que até hoje, Deus está procurando pessoas que façam a diferença no meio onde vivem. Até hoje Deus está buscando por pessoas, porque nós vivemos em tempos difíceis. Nós vivemos em épocas difíceis. Época de idolatria. Mas não por conta da romaria, porque a pessoa se curva diante de... Não é só isso. É uma idolatria ao egocentrismo. É uma idolatria a seus ídolos do coração. Você tem seus ídolos? Você consegue identificá-los? Qual é o ídolo que tem tomado o seu coração? Que tem feito você se afastar de Deus? Qual é o ídolo que surgiu na sua vida para fazer com que você preste menos atenção no Deus Todo-Poderoso? Porque o que o ídolo quer? O ídolo, ele quer a sua escravidão. O ídolo, ele quer sugar o último que você tem. O ídolo quer o seu tempo. O ídolo quer os seus recursos. O ídolo quer que você preste atenção só nele, para ele. Que você seja devoto a ele. E esse ídolo pode ser um bem material. Pode ser o seu trabalho, o seu emprego. Pode ser uma pessoa. Esse ídolo pode aparecer de várias maneiras. Mas o que é identificável? Ele te afasta de Deus. Se hoje você está em declínio espiritual, muito provavelmente é porque tem um ídolo no teu encalço. Tem alguma coisa que está desviando a sua atenção de prestar atenção em Jeová. Aquele que deveria ser o teu único Senhor, a quem você deveria servir. O apóstolo Paulo, mais tarde vai dizer que várias pessoas são ídolos do seu próprio ventre. Porque tem gente que é assim, é ídolo do próprio ventre. É um egocentrismo tão aguçado que Deus é secundário, ou daí para lá. Do que você tem, quanto é dedicado para Deus? Não estou falando financeiramente. Estou falando da sua vida. Quanto é dedicado para Deus? O domingo à noite que você vem para a igreja? Às vezes que você te sobra um tempinho, ou você busca lá uma energia, não sei de onde vem para o culto de oração? É isso que está sobrando? É uma atividade ou outra que você participa da igreja? Do que você tem, do que você é, quanto está sendo doado, dado, dedicado a Deus? Porque tem muita gente tão focada no seu ídolo, que já se distanciou de Deus a tal ponto de nem perceber a distância que tem entre si e o próprio Senhor. Alguns de nós estamos dormentes espiritualmente. Só que se afastar de Deus por causa de um ídolo, se afastar de Deus por causa de um ídolo, é idolatria, e isso é abominação aos olhos de Deus. Deus não aceita.
Quando você coloca alguém ou algo no lugar de Deus, isso é abominação, isso é uma aberração. Foi isso que fez a humanidade perecer. Lá em Gênesis 3:17, Deus diz isso na cara do Adão. Ele diz, olha, visto que você deu ouvidos à sua mulher, eu já tinha falado com você, eu já tinha te orientado e eu já te mostrei o que era a minha vontade. Você deu ouvidos à sua mulher, ou seja, você colocou a minha palavra em segundo lugar. Você vai ter que assumir as consequências disso. Porque quem troca Deus, seja lá pelo que for, ou por quem quer que seja, mais cedo ou mais tarde, vai pagar por isso. Não se troca Deus por ninguém. Não se troca Deus por nada. A sua vida, ela tem que ser entregue nas mãos de Deus. A sua vida tem que ser usada para a glória de Deus. E se alguém está te fazendo se afastar de Deus, preste muita atenção se vale a pena continuar seguindo. É uma coisa que você tem que mensurar. E aquilo que está te fazendo, que está fazendo com que você se afaste de Deus, que você se esfrie, isso tem que ser eliminado da sua vida. Isso tem que ser tirado do seu convívio, do seu dia a dia. Pode doer? Vai doer. Vai te custar alguma coisa? É sacrifício vivo. De repente você gostava tanto, mas está te atrapalhando. Não dá para sustentar. Porque eu creio firmemente, que nos dias de hoje, Deus ainda procura pessoas que façam a diferença em dias tão difíceis. Deus está procurando pessoas que façam a diferença na escola, na faculdade, no hospital, no trabalho, em casa, dentro de casa. É impressionante como uma pessoa se diz serva de Deus, pertence a uma igreja e dentro da sua própria casa não consegue ter liderança espiritual. É impressionante. Deus está buscando pessoas que façam a diferença na vizinhança, por onde quer que elas passem. Deus não nos pôs aonde estamos, Deus não nos colocou aonde estamos para sermos pessoas medíocres. E o que é uma pessoa medíocre? A pessoa medíocre é a pessoa que vive na média. Vive na média. Não, pastor, todo mundo vai. Quando diz assim, ó, mãe, posso ir? Aí a mãe diz assim, pode não. Aí o menino diz assim, mas todo mundo vai. O que é que a mãe diz? Então não é todo mundo. Ou seja, a mãe não quer que você esteja na média. A mãe quer que você seja diferente. Que você faça a diferença. Deus também. Deus espera que nós não sejamos frequentadores de igreja. Deus espera que nós sejamos pessoas mais participativas, mais efetivas. Pessoas que vão influenciar o meio aonde estão. Não podemos nos confundir com o sistema. Não podemos ser só mais um na multidão. Não podemos. Não devemos. Se Deus te salvou e Ele te salvou, se Deus te colocou onde você está e você sabe exatamente onde Ele te colocou, é porque Ele quer que você faça a diferença ali naquele local. Mas eu sou tão pequeno, pastor, sou tão insignificante. Exatamente isso. Deus, Ele conta com pessoas simples e pessoas comuns.
mas com pessoas altamente motivadas para cumprir a vontade dele. Você. De repente é você. E se esse não é você, alguma coisa, meu querido, está errado contigo. Alguma coisa, minha querida, está errada com você. Você não pode ser visto como mais um na multidão. E pior, hoje em dia são poucas as pessoas que estão levantando o nome de Deus no meio aonde estão. São poucas as pessoas. Eu vejo os irmãos, convidando a galera para ir. Lá no grupo, tem 2 grupos aí de futebol. No grupo de futebol, talvez é porque eu acompanho errado também. Pode me corrigir aí. Mas eu não vejo lá no grupo assim, gente, hoje tem culto, vamos para o culto? Lá no grupo de futebol eu nunca vejo. Agora, vai amanhã na segunda-feira. Ei, olha, estamos precisando de X, hein? Está faltando tantos, hein? Vocês não vão para o futebol não, é? O que é mais importante? Hoje deveria ter um monte de mensagens lá. Vocês não vão para a igreja hoje não, é? O negócio de vocês é só futebol, é? Mas amanhã, no sábado, é cedo que começa lá a lista dos que vão para o futebol. Não tem uma lista dos que vão para a escola dominical, os que vão para a igreja. Nunca vi. Pode ter. Eu que não estou lendo. Isso revela o nosso coração, querido. Isso revela a prioridade que nós temos. A gente nem percebe. Mas o que é mais importante para nós? Da boca da gente é uma coisa, a prática é outra. Torneio de futebol, vai a torcida toda. A galera não falta um jogo. Culto na igreja, não tem dinheiro para vir. Não posso chegar, não posso ir toda a programação. Isso revela quem nós somos, as prioridades que nós temos. Eu tenho minha casa para cuidar, pastor, não posso estar na igreja, eu só tenho domingo. O dia do Senhor, você troca por outra coisa? É isso? Você substitui por outra coisa? É o que eu estou entendendo? De repente eu sou incompreensivo, me perdoe. Aonde você trabalha? Você levanta o nome do Senhor lá? Você ergue o nome do Senhor lá? As pessoas sabem quem você é? Elas te respeitam pela posição que você tem? Na verdade, hoje nós temos que ser tolerantes com tudo e com todos. Tem que ter tolerância, pastor. Pode ficar falando de Deus assim em todo canto para todo mundo, não. Essa é a época que nós vivemos. As pessoas estão cada vez mais acomodadas a este mundo idólatra. As pessoas estão se curvando diante de Baal e nós estamos dizendo amém. Quando não muito estamos nos curvando juntamente, o que é mais grave. O que é mais assustador. É por isso que tem muita gente distante de Deus. É por isso que tem muita gente fria espiritualmente. É por isso que tem muita gente andando em desespero, crentes mesmos, andando em desespero, porque deveriam estar fazendo a diferença e estão se misturando. É por isso que tem muita gente em consultórios de psicólogos, como se o psicólogo tivesse condições de tratar a tua alma. Ele não tem. Pode continuar frequentando, não tem problema nenhum. Não sou contra, e jamais seria. Mas se você acha que você vai encontrar resposta para o seu problema num gabinete, num escritório, num consultório de psicólogo, de psiquiatra, você está muito enganado. Não vai. Porque se o seu problema é na alma, só uma pessoa pode tratar a sua alma. Comprimido nenhum vai resolver.
Aliás, deixa eu ver se eu posso dizer isso. Eu não posso, mas eu vou falar, que Deus tenha misericórdia. O que o psiquiatra mais quer é que você viva enfurnado dentro do consultório dele, para ele continuar ganhando o dinheiro dele. E enquanto ele puder te amarrar lá, ele te amarra. Pronto, falei. Eu quero te convidar a sair das trevas. Talvez você nem percebeu que estava lá. Mas esse período do Acabe e da Jezabel foi um período de trevas. Profundas, espiritualmente falando. Espiritualmente eles estavam consumidos pelas trevas. E eles levaram toda a nação com eles. Arrastaram o povo para as trevas. E hoje à noite eu queria te convidar a sair das trevas. Dessas trevas espirituais. Eu quero te convidar a sair da idolatria. Identifica qual é o Deus que está ocupando o lugar do teu Deus. Nenhum deles é poderoso como o nosso Deus. Não é. Se o teu Deus é o dinheiro, ele não é poderoso como o nosso Deus. Se o teu Deus é seja lá quem for, seja lá o que for, não é mais poderoso do que o nosso Deus. Eu quero te convidar a abandonar a idolatria. E além de te convidar para sair das trevas, e além de te convidar para abandonar a idolatria, eu quero te convidar a sair da apatia espiritual. Tem muita gente apática espiritualmente. Ama a Deus, tem salvação, mas está apático. Não tem motivação. Não tem entusiasmo. Não tem alegria. Não tem fervor para com Deus e a sua obra. Será que você não está apático? Eu quero convidar você para que você seja como Elias. Que o Senhor, assim como o Senhor era o Senhor de Elias, eu quero que esse mesmo Senhor seja o teu Senhor. E mostre isso. Mostre. Mostre que Deus é o teu Deus. Você é um cientista? Sim, mas Deus é o meu Deus. Você é um psicólogo? Sim, mas o Senhor Deus é o teu Deus. Deus espera que pessoas simples e comuns estejam extremamente motivadas a andarem com Ele. Então, eu quero que você mostre que Deus é o teu Deus. Primeiramente, dentro da tua casa. Mostra que Deus é o teu Deus dentro da tua casa. Dentro da tua casa as pessoas escutam você falar mais sobre o quê? Se não for mais sobre Deus, tem alguma coisa errada lá, querido, dentro da sua casa. Mostra para os seus filhos. Mostra para o teu cônjuge. Mostra para os teus vizinhos que Deus é o teu Deus. Mostra para as pessoas do teu trabalho, da tua escola, da tua faculdade, da tua igreja. Teve uma época, os irmãos sabem, graças a Deus, eu sou flamenguista. Os irmãos sabem. Mas teve uma época que quando tinha jogo do Flamengo no domingo, e eu ficava assistindo, era das 4 às 6. E 7 horas começava o culto. Se o Flamengo ficasse bem, eu chegava ao culto.
Fosse um tempo que o Flamengo se desse mal, e ainda viesse um dos jovens me perturbar as orelhas. Eu falei, eita. Eu me peguei fazendo isso, eu falei, opa, parou? Primeira coisa, não vou mais acompanhar futebol no domingo. Segunda coisa, não quero ninguém falando sobre futebol comigo até antes do culto. Depois a gente pode bater um papo, de repente, mas até antes não. Porque eu não quero isso afetando a minha adoração a Deus. E isso é sutil. É sutil. A gente nem percebe. O meu caso é o futebol. O seu pode ser a política, pode ser a culinária, pode ser o trabalho, pode ser qualquer outra coisa. É você que tem que identificar. Mas eu quero convidar você a tornar notório que o Senhor é o teu Deus. Em tempos difíceis, em tempos de perseguição, em tempos de escuridão, de apatia espiritual, em tempos de distanciamento do Senhor, em tempos de desespero, onde tem muita gente que não sabe o que fazer da vida, eu quero te convidar a você dizer, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. Mostra isso para todos aqueles que estão perto de você, próximos de você, nos ambientes aonde você vai. Que isso seja feito para a glória de Deus, mas também para o seu bem. Amém? Fiquemos de pé, por favor.